graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Irmãos, eu conto com a paciência dos irmãos, não é de mais um domingo podermos estarmos juntos para partirmos o pão, anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é um privilégio para a Igreja de Cristo, poder cumprir a sua ordem, cumprir a sua determinação. Estamos aqui mais uma vez para que juntos possamos olhar mais uma vez para a maravilhosa cruz na qual o príncipe da glória morreu. Muitas vezes a gente pensa que falamos da cruz, do sangue de Cristo derramado e da sua morte, da sua ressurreição. É algo que você pode fazer apenas em um culto. É algo totalmente infinito, irmãos. Não há fim para essa gloriosa mensagem. Não há fim para esse glorioso evangelho. O evangelho que nos deu esperança, o evangelho que nos deu vida, o evangelho que nos deu tudo que nós hoje desfrutamos como cristãos. Como é bom estarmos juntos nessa manhã aos pés da cruz, para contemplarmos aquele que é o resplendor da glória de Deus. Como o seu amor resplandeceu, irmão, naquela cruz em nosso benefício. Nós não éramos dignos de receber nenhum amor daquele que é o amor em pessoa, aquele que é o amor encarnado. Volto a dizer, não é que Ele nos ama, mas é que Ele é o próprio amor, a sua essência é amorosa, por isso Ele nos amou. Porque nós não tínhamos absolutamente nada que nos recomendasse o amor divino, mas Ele assim quis. A Bíblia diz que Ele nos amou porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Essa é a sua natureza, esse é o seu caráter, essa é a sua bendita e inefável pessoa. Nos amou porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Nós que éramos riquíssimos em iniquidade, em desprezo pelas coisas celestiais. Não venhamos dizer que nós, quando não éramos cristãos, nós amávamos a Deus. Absolutamente que não, porque nós éramos pecadores. E por sermos pecadores, irmãos, nós não amávamos a Deus. Nós não glorificávamos o seu santo nome, porque nós éramos seus inimigos. Vivíamos em inimizade contra Deus. Mas toda a honra, toda a glória ao seu santo nome, porque Ele foi ao nosso encontro, Ele teve compaixão de nós, e isso nós devemos à sua imensurável graça. Gostaria de convidar os irmãos para juntos nós orarmos, entregar esse momento da palavra ao Senhor. Amém? A nossa leitura, irmão, vai estar no livro de Hebreus, capítulo 12. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã de estarmos juntos na Tua gloriosa presença. Reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas limitações, sabemos que não somos dignos de estarmos diante do Senhor. A Ti todo louvor, toda glória, toda honra. Te pedimos que o Senhor coloque as Tuas palavras de graça nos nossos lábios, que possamos expor aquilo que está no centro da Sua vontade. Glorifica o Teu nome, Senhor, nessa manhã, enalteça o Teu nome nesse momento, para que em todas as coisas que expormos nessa manhã, venha de Ti e volte para Ti, porque todas as nossas fontes estão no Senhor. Por isso somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso de estarmos diante da Sua majestade. Irmãos, Deus, ao fazer o que fez por nós, em nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, não foi por algo de bom existente em você, não foi algo de bom existente em mim. Deus fez tudo isso conforme o propósito da sua vontade. Ao fazer o que fez por nós em Cristo Jesus, Ele estava manifestando as maravilhas do seu ser e dos seus procedimentos. Como assim? Pelas suas benignidades para conosco em Cristo Jesus. Todas as coisas estão em Cristo. Não há nada fora de Cristo, porque Cristo é tudo. Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Sem Cristo não havia redenção, irmãos. Porque Deus, quando Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo. Porque é em Cristo, irmãos, que Deus resolveu nos resgatar. Foi em Cristo que Deus resolveu nos comprar. Ele nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Porque todas as coisas que nós desfrutamos na vida cristã, ela flui da pessoa de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que é em Cristo que habita plenamente toda a plenitude da divindade. A plenitude de justiça, de santidade, de amor, de misericórdia, de compaixão, de ternura, das insondáveis riquezas da graça de Deus para conosco, está nessa fonte chamada Cristo. Porque é em Cristo que habita plenamente toda a sabedoria e do conhecimento acerca de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus plenamente, temos que conhecer a Cristo.
Porque Deus se revela através da bendita pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Porque foi essa maneira que Deus resolveu se revelar a nós. Por isso Jesus, quando esteve aqui, pode dizer: eu sou o caminho. Porque não há outro caminho para Deus. Como podemos desfrutar da vida indizível de Deus, se nós não estivermos em Cristo, que é a própria vida? Porque sem Cristo não há vida, porque Cristo é a vida. E essa vida nos deu vida, porque nós não tínhamos vida alguma. Então nós vamos olhar mais uma vez para a cruz, contemplar a maravilhosa cruz, na qual o príncipe da glória morreu. Aquela cruz, irmãos, se você quiser conhecer a sabedoria de Deus, você tem que olhar para a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. Porque só na cruz você pode vislumbrar a mente do Deus eterno. Só na cruz de Cristo é que você pode contemplar a glória do Deus bendito. Somente você quer conhecer a glória de Deus, o amor de Deus por você, olhe para a cruz. Ali você verá o amor de Deus resplandecendo na face de Jesus Cristo. Essa é a maneira de Deus que se revelou a nós. Porque Cristo veio na nossa natureza. Porque nós não poderíamos ir até Deus se Ele não viesse até nós. Se você ler a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Qual seria o seu nome? Emanuel, que significa Deus conosco. Ele veio até nós, irmãos, porque nós não poderíamos ir até Ele. Porque nós estávamos assentados nas regiões da sombra da morte. Nós estávamos completamente distantes de Deus, estranhos aos conceitos da promessa, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Existe algo mais terrível do que viver uma vida assim? Sem nenhuma esperança de desfrutarmos de comunhão com Deus. Tudo que nos restava era o inferno. Mas Ele veio até nós. Por isso que a Bíblia diz: o Emanuel, Deus conosco. Porque Ele veio participar da nossa mortalidade, para que nós pudéssemos participar da sua imortalidade. Por isso que Ele veio, porque nós não poderíamos ir até Ele. Ele desceu das riquezas da sua glória, irmãos, para nos revelar toda a beleza, toda a glória, todo o amor de um Deus inefável. Foi Deus em Cristo Jesus, irmãos, que planejou toda a nossa salvação. Foi Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Todos os propósitos da nossa redenção foi Deus que realizou através de Cristo. A nossa salvação foi efetuada antes de começar o tempo, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele nos escolheu em Cristo. E vimos na semana passada que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23 e 24, que nós pregamos a Cristo crucificado. Por quê? Porque Cristo é resplendor da glória de Deus. Porque não há bênção possível alguma, irmãos, para você e para mim, separado da cruz de Cristo e da sua essência. Todas as bênçãos que nós desfrutamos como cristão, ela flui daquela maravilhosa cruz. Porque sem a cruz nós não somos absolutamente nada. A cruz de Cristo, ela é tudo para nós. A cruz de Cristo tem que ser o nosso orgulho. Temos que nos orgulhar, que nem o apóstolo Paulo pôde dizer: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Porque ela é tudo para nós. É ali que Deus se revelou para você e para mim. Foi ali que Deus nos trouxe vida, foi ali que Deus nos trouxe esperança. Quando Cristo morreu naquela cruz, irmãos, podemos assim dizer, Cristo abriu o coração de Deus para nos receber. Porque a obra da cruz de Cristo é a obra perfeita de Deus. É Cristo crucificado, consumando todas as coisas. Só a deidade poderia nos conduzir ao coração da deidade. Porque na cruz de Cristo você pode ver a sabedoria de Deus resplandecendo para nós em todo esplendor. Ali você pode contemplar a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Quanto à sua natureza humana, Jesus estava completamente só naquela cruz. Mas quanto à sua natureza divina, lá estava o Pai e o Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, Ele se entregou sem mácula a Deus. E Paulo pode dizer em 2 Coríntios 5, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Deus, quando a sua natureza divina estava com seu Filho,
Mas quanto à sua natureza humana, Cristo esteve completamente só, para poder morrer, expiar os nossos pecados. A sabedoria de Deus é algo tão indizível, irmãos. Por isso que Jó pergunta: onde encontrar a sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Você só pode achar em Cristo, não em outro lugar. Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Todos os propósitos misericordiosos de Deus são levados a efeito através dessa bendita e gloriosa pessoa chamada Cristo Jesus. Quando ele nasceu, o que foi que o anjo disse? O seu nome será chamado Jesus, o que significa Salvador, porque nem outra salvação. Não sei porque as pessoas pregam o amor de Deus, pregam a misericórdia de Deus, pregam a compaixão de Deus, pregam o conhecimento de Deus, mas o nome de Jesus Cristo, para eles, não tem nenhum valor. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas não conhecem a Deus, desprezam a sua cruz, porque a cruz de Cristo, volto a dizer, como na semana passada, não é algo que agarinha a popularidade, não é algo tão popular. A cruz de Cristo é algo que sempre foi desprezado e assim será, porque a cruz, irmão, fala de morte. Tudo que resta a você e a mim é irmos para a cruz e morrer, porque a cruz de Cristo não diz para você que você vai ser a pessoa mais próspera deste mundo. Então isso não é popular. A cruz de Cristo não diz para você que você vai ter uma vitória com sabor de mel. Ela não vai dizer isso para você. A cruz de Cristo não vai dizer que você vai possuir todos os tesouros deste mundo. Você não vai achar isso na cruz, de jeito nenhum, porque o evangelho da cruz de Cristo é um evangelho de morte, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de plena obediência às santas, gloriosas exigências de um Deus 3 vezes santo. A cruz de Cristo, irmãos, ela não vai falar para você que todos os seus projetos aqui na terra irá satisfazer você plenamente, que tudo que você pedir a Deus será realizado, porque a cruz de Cristo é o símbolo de vitória do cristão. Por quê? Porque a cruz de Cristo diz para você e para mim que você pode ter vida mesmo você morrendo, que você pode ter beleza mesmo quando você está nas cinzas, no pó, que a cruz de Cristo diz para você e para mim que você pode ter um gozo inefável e glorioso mesmo quando você passa por diversas provações, porque a cruz de Cristo, irmãos, é o supremo propósito de Deus efetuado em nosso benefício. Foi na cruz de Cristo que Deus consumou todas as coisas. Foi através do sangue derramado no Calvário que Ele pôde reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus e quer na terra. A cruz de Cristo fala para mim e para você que sem a cruz estamos completamente afastados de Deus. Foi a cruz de Cristo que nos uniu a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: eu estou crucificado com Cristo. Quando nós estamos crucificados com Cristo, irmãos, nós temos esse mundo com uma verdadeira maldição. Nós não queremos desfrutar absolutamente nada deste mundo. Por quê? Porque a cruz de Cristo abre os nossos olhos para vermos que quando nós estamos crucificados com Cristo, todos os nossos deleites, todos os nossos prazeres, toda a nossa satisfação estão todas em Deus, porque você não vai desejar conhecer nada a não ser em Cristo, você não vai desejar gloriar-se de nada a não ser na cruz de Cristo. E aí você pode dizer: o mundo está crucificado para mim. É como você ter o mundo como uma maldição para você. Você olha para o mundo e diz: o mundo de fato ele é maldito para mim, porque o meu Senhor se tornou maldito por mim, para que eu pudesse ser uma bênção no corpo de Cristo, no meio da igreja. A cruz de Cristo, irmão, é o símbolo de vitória do cristão. Ali que está a sua maior vitória, irmãos. A sua vitória sobre o pecado está na cruz de Cristo, porque Cristo morreu pelos seus pecados. A sua vitória sobre a morte, sobre o túmulo, está na cruz de Cristo, porque foi na morte de Cristo na cruz é que Ele lhe deu vida, a vida eterna. A sua vitória e a minha vitória está na cruz e não neste mundo. O nosso maior tesouro está naquela cruz. Tudo que nós precisamos desfrutarmos como cristão, ela flui da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, eu volto a dizer, é a obra perfeita de Deus. Sem a cruz nós não somos nada. Sem a cruz nós somos muito miseráveis. Porque sem a cruz de Cristo não há reconciliação do pecador com Deus eterno. Por isso é que Paulo pôde dizer: longe esteja de me gloriar a não ser na cruz. Em que você se gloria? Em que eu me glorio? Quantas pessoas se gloriam na sua aparência? Quantas pessoas se gloriam na sua grande conta bancária?
Quantas pessoas se gloriam nas suas propriedades, mas o apóstolo Paulo está se gloriando apenas de uma coisa: na cruz de Cristo. Porque é na cruz que nós devemos nos gloriar, irmãos. Por isso ele pode dizer em 1 Coríntios 2:2: nada desejei saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? A cruz de Cristo, onde Deus revelou a sua glória. A cruz de Cristo é a revelação da glória do Deus misericordioso, do Deus bondoso, de um Deus 3 vezes santo. Hebreus 12, irmãos. Hebreus 12, versículo 18 até o 24. Mas nós vamos nos deter, irmão, no versículo 24 do capítulo 12 de Hebreus. Ora, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quando os ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hoste de anjos, a inumerável assembleia e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Versículo 14, 24. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Eu não sei se você já parou para perceber que o sangue da cruz fala. É o sangue da expiação que fala. Já parou para pensar nisso? O sangue da cruz fala, a cruz de Cristo fala. Você já parou para parar, para pensar, para ouvir, como um sermão, como uma pregação, a mensagem do sangue, a mensagem da cruz? Porque o sangue de Jesus Cristo fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você já deve estar tão ciente do que ocorreu com Caim e Abel, que quando Caim, ele assassinou o seu irmão, o seu sangue clamou diante do tribunal de Deus, clamando por vingança. Ele não falou com voz audível, mas o que ele estava falando é que aquele sangue derramado clamava pela retribuição do crime cometido diante de um tribunal de um Deus santo. Por isso que o próprio Deus disse: o sangue de Abel, ele clamava por vingança. Mas não é esse sangue que nos achegamos a Deus, mas é o sangue da expiação, o sangue de Cristo, o sangue que fala coisas superiores. E você pode ver em cada passagem da Bíblia, quando você lê, que dizem que temos a redenção pelo seu sangue. Isso é o sangue de Cristo falando, segundo as riquezas da sua glória. Você vê que é através do sangue de Cristo que nós temos a redenção. O sangue de Cristo clama, irmão, por reconciliação. Volto a dizer, Colossenses 1:20, que Cristo, através do sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Isso é o sangue falando, isso é o clamor, é a mensagem, a pregação do sangue de Cristo. As pessoas negam a eficácia do sangue, negam a eficácia da cruz. Por quê? Porque não é um ensinamento divino, não é um ensinamento de Deus. Porque o Evangelho, irmão, o nosso Evangelho é o Evangelho de sangue, é o Evangelho que sangra, é o Evangelho que nos permite nos achegar à presença de Deus. Por isso que o Evangelho da cruz é um Evangelho que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Porque sem o sangue de Cristo nós não podemos achegar até Deus. Por isso que o sangue da cruz, o sangue que fala coisas superiores, nos fala de reconciliação com Deus, nos fala de amizade com Deus, fala de perdão dos nossos pecados. Quanto de nós estamos presos na lepra dos nossos pecados, não conseguimos nos libertar, porque nós nos damos ouvido à fala do sangue, irmão. O sangue fala, o sangue clama por reconciliação. É esse sangue que lhe permite ser purificado de todos os seus pecados. Quais são as suas transgressões, quais são os seus pecados? Todos nós somos pecadores, mas é um clamor do sangue que quer lhe reconciliar com Deus.
Sem o sangue nós não podemos chegar diante da majestade infinita. Deus pôde dizer no Antigo Testamento que o sangue é que fará expiação pelas vossas almas. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus teve que morrer naquela cruz. E ao morrer, irmãos, naquela cruz o seu sangue falou. Deus abomina o pecado porque o pecado é inimizade contra Deus. Deus sempre disse que odiava o pecado e que o pecado devia ser punido. E Deus provou isso, irmãos. Lá está Deus no centro da história, punindo o nosso pecado na bendita pessoa de seu Filho naquela cruz. Deus pune o pecado, nosso pecado na pessoa de Jesus Cristo, e o seu sangue é derramado, e quando o seu sangue é derramado, o seu sangue fala por reconciliação. O sangue fala que agora nós não temos nenhum impedimento de entrar diante do Santo dos Santos. Somos recebidos com muito amor por Deus. Lance sobre Ele todas as suas iniquidades, e o sangue da expiação há de purificar você de todas as suas impurezas. Sem o sangue nós não somos absolutamente nada, porque o sangue é exigência, irmãos, que Deus exige para que o homem venha se aproximar dele. Esse sangue fala, é o clamor do sangue. Qualquer religião, seja lá quem for, irmão, por mais aparentemente moral que seja, se negar a eficácia do sangue, ela não vem de Deus, porque sem o sangue nós não podemos enxergar a presença santa de Deus. E você verá isso nessa declaração tão gloriosa, em Efésios 1, 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Tudo é para louvor e glória da graça de Deus. Jesus, quando estava para morrer, ele disse: Pai, eu te glorifiquei-te na terra, porque o Evangelho é a revelação da glória de Deus. Deus se revela através do seu sangue derramado pela bendita e majestosa pessoa do seu Filho. Esse é o sangue que nos permite nos aproximar de Deus. Isaías pôde dizer: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. O que vimos, irmão, quando nós contemplamos a maravilhosa cruz? O que vimos, irmãos, quando você contempla aquela maravilhosa cruz na qual o príncipe da glória morreu? O amor de Deus revelado a nós. É o amor infinito da majestade de Deus. Deixemos que o apóstolo Paulo nos responda essa pergunta, irmãos. Romanos capítulo 5. Um amor tão maravilhoso, tão glorioso, tão indizível, que a mente humana não pode descrever as profundezas de um amor eterno. 5, versículo 6 de Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, verso 11, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Sendo justo, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Justificado, irmãos. Deus, quando Ele nos perdoa em Cristo Jesus, Ele tem você como uma pessoa santa, irrepreensível diante dEle, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele crucificado, daquela bendita e gloriosa pessoa que derramou o seu sangue, sendo justificado pelo seu sangue. Nos justifica, torna-nos justos diante do tribunal divino. Isso é a fala, é o clamor do sangue. O sangue da expiação. O sangue que nos permite nos curvar diante de um Deus tão glorioso, tão majestoso, e sermos abraçados por Deus, mas pela instrumentalidade da fé. Porque a fé, irmão, é um dom de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, abundante riqueza da sua graça. A glória do Deus bendito, a salvação é uma manifestação tão profunda da glória de Deus que nós não temos como descrever. Quando o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo se encarnou, nós podemos ver em Lucas capítulo 2, o que foi dito pelo anjo aos pastores de Belém,
eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Glória a Deus nas alturas. A salvação é da manifestação gloriosa de Deus. É onde Deus manifesta a sua glória. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa glória de Deus é algo tão indizível. Inclui amor, bondade, misericórdia. Inclui tudo que nós necessitamos. Todas as coisas estão em Deus. Esse termo glória inclui a eternidade de Deus. João 5 diz que Deus é luz, é o resplendor visível, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Depois de ter feito a purificação do nosso pecado, Ele assentou-se à direita de Deus na majestade, nas alturas, para mostrar que Cristo se acha colocado no mais alto e sublime trono. Cristo está coroado de glória e de honra para quê? Para que todos os joelhos, nos céus e na terra, se dobrem diante da sua majestade infinita. Por isso que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome todas as coisas no universo possam se prostrar e render em adoração, irmãos, aquele que é o resplendor da glória do Deus bendito. 1 Timóteo, volta a lembrar 1:11, diz que Cristo, que é o Evangelho da glória do Deus bendito, é a manifestação da glória de Deus. Isso é o Evangelho. É o Evangelho que nos trouxe uma nova vida em Cristo. Um Evangelho que nos diz que nós não devemos mais viver mais no pecado, porque Ele fez a purificação pelos nossos pecados. E quando nós vivemos uma vida de pecado, irmão, uma vida distante de Deus, nós estamos de novo, irmão, crucificando o Filho de Deus, porque nós não podemos viver a vida que vivíamos antes. Porque nós precisamos, irmãos, é crescer na graça e no conhecimento de um Deus 3 vezes misericordiosamente santo. Esse é o Deus que nós precisamos. Esse é o Deus que nós precisamos amá-lo de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém? Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículo 9. Hebreus 2, verso 9. Temos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa, porque todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso aquele não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvor no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tem sido tentado e pode socorrer os que são tentados. Permita-me, irmão, ler o versículo 8. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele, com pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Foi pela graça, irmãos, pela graça de Deus que Jesus provou a nossa morte, porque nós estávamos condenados a viver uma vida toda a eternidade, em ruína, em miséria, em felicidade eterna.
Uma vida longe de Deus seria uma vida no inferno. Mas Ele provou a nossa morte. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, porque foi necessário que Ele se encarnasse. Porque se Ele não se encarnasse, Ele não teria como derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Quanto à sua natureza humana, Ele veio para derramar o seu sangue. Quanto à sua natureza divina, Ele não poderia derramar o seu sangue. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, uniu em seu amado Filho as duas naturezas, tanto a humana como a divina. Por quê? Porque Satanás se levantou no céu contra a natureza divina de Deus. E na terra, quando Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, Satanás se levantou contra a natureza humana. Então foi necessário que Deus, pela sua infinita sabedoria, unisse em seu Filho ambas as naturezas, para que sim pudesse vencer o diabo e a morte, para que pudesse vencer, irmão, o túmulo e o sepulcro em nosso lugar. Satanás se levantou contra o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então por isso que Jesus veio. Só Ele poderia nos restaurar novamente a imagem e semelhança do Pai, porque Ele é a imagem viva do Deus infinito. Só Ele, irmãos. Mas ninguém poderia fazer o que foi feito. Ele veio na nossa semelhança, para que nós pudéssemos novamente nos tornar aquela imagem e semelhança na época da criação, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque quando o homem caiu em ruína, ele virou a imagem deformada do diabo. Mas graças à sua infinita misericórdia, Ele pôde nos restaurar o favor com o Pai, pôde nos reconciliar com Deus e implantar a sua imagem em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos agora feitos co-participantes de Cristo. Agora participamos dessa natureza, dessa nova vida que se encontra em Cristo, desse novo fluir de vida que vem do trono da sua graça. Cristo é tudo, irmão, que nós realmente precisamos. Ele nos restaurou, nos deu uma nova vida. Por isso é que a palavra diz que Ele está coroado de glória e de honra, para que possamos glorificá-lo, para que possamos amá-lo, para que possamos enaltecê-lo, para que possamos bendizer o seu bendito nome. Sim. 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15. Senhor Deus. Coríntios 15, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei, o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, porque que todas as coisas da Escritura se cumpriu-se nele. 1 Timóteo 2,8 diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Por isso é que nós lembramos da morte do Senhor. Sempre que partimos o pão, sempre que bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Porque foi a morte do Senhor que destruiu a morte. Ele que através da sua morte pôde destruir a morte. Porque quando o nosso Senhor veio, Ele veio na semelhança da nossa carne para combater exatamente a morte que estava escondida dentro da carne humana. Nosso Senhor veio para nos dar a sua própria vida. E essa vida pelo qual nós desfrutamos, irmãos, é a vida da cruz. É a vida do Cristo crucificado. É a vida daquele que derramou seu precioso sangue. Porque sem o sangue de Cristo, não poderíamos ser remidos. Nós não poderíamos chegarmos até o trono da majestade nas alturas. O que nos dá esperança nessa vida é a morte de Cristo. Você pode olhar para as suas dificuldades. Você pode encarar a morte com todo vigor. Houve um irmão que, quando estava morrendo, alguém trouxe para ele um cardeal católico e ele disse: nenhum sangue, nenhum cardeal se compara ao sangue de Cristo. E um outro irmão chamado Bispo Molho, quando ele estava morrendo, ele chamou sua esposa para ler as Escrituras, ele colocou seu dedo em João 9 e disse: morro
na promessa deste sangue, quando ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque é o sangue de Cristo, irmãos. Houve um outro irmão chamado John Newton, diz que a história conta que ele estava em um momento de crise, um momento terrível na sua vida, angustiado, andando de um lado para outro, sem saber o que fazer. Mas de repente ele pegou a Bíblia, o Espírito Santo o levou a Romanos capítulo 3, versículo 25. E naquele momento ele pôde ter paz, pôde desfrutar de comunhão com Deus, pôde desfrutar de um relacionamento mais íntimo, mais vivo e pessoal com o seu Senhor. Porque é isso que o sangue fala, irmão, aos nossos corações. Ele fala de perdão, fala de esperança. Precisamos do sangue todas as áreas da nossa vida. Porque sem derramamento de sangue, volto a dizer, não há remissão de pecados. Primeira Pedro 1:21. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 21. Perdão. Me perdoe, irmãos. 1 Coríntios 1:21. É 2, irmãos. Capítulo 2. Versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Porque para isso mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, ao qual não cometeu pecado, nem dano algum se achou em sua boca. Pois quando era ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quando diz que Cristo carregou ele mesmo nossos pecados sobre o madeiro, ele não conheceu o pecado no seu ato, na sua prática. Por quê? Porque ele era sem pecado, mas ele conheceu no seu peso, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Só ele poderia pagar o elevado preço que foi pago pelas nossas transgressões. Por isso que a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo. Quando Cristo carregou o nosso pecado, ele estava sendo moído pelo Pai em nosso lugar. Deus agradou moê-lo. Nós não temos como expressar as profundezas dessas palavras. De Deus se agradar em moer o seu próprio Filho. Mas só era o que a santidade de Deus exigia, uma punição pelos nossos pecados. Só Ele poderia pagar esse elevado preço pelas nossas transgressões. Porque nós éramos inimigos de Deus. E Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque o pecado é uma chaga mortal. É uma chaga incurável. Por isso que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Cristo que fala superior, coisa superior que fala o próprio Abel, pôde nos sarar, pôde nos purificar de todas as nossas transgressões. E agora, santos e culpáveis diante dele, nós podemos nos achegar. Porque ele mesmo carregou os nossos pecados sobre o madeiro. Amém? Permita-me, irmão, ler a letra de um hino que diz: há uma fonte cheia de sangue, retiradas das veias do Emanuel. Pecadores mergulham naquela torrente e perdem todas as suas manchas e culpas. O ladrão agonizante regozijou-se em ver aquela fonte em seu dia. E lá
Eu tão vil quanto ele lavei todos os meus pecados. Há uma fonte cheia de sangue que flui das veias do Emanuel. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse momento. E te pedimos, segundo a riqueza da sua glória, que o Senhor nos ajude a crescer, Senhor, e frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Cristo, que possamos desfrutar das tuas coisas excelentes. Te damos graça por termos partido o pão, bebido do cálice, por termos anunciado a morte do Senhor até que o Senhor venha. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo benefício que o Senhor operou em nós naquela cruz. A Ti seja o louvor, a Ti seja a glória e a honra, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.